Meus pensamentos obscuros aqui. Imagens da Europa aqui, da cabine do maquinista. Estação Skull Ice. Quando eu vejo, cara, o que o Brasil está se tornando. O Brasil está se tornando uma sucursal do inferno. É muito triste saber que o Brasil poderia ter ferrovias como esta. É muito triste ver que o Brasil, com esse tamanho continental que tem, poderia ter ferrovias rasgando de norte a sul, leste a oeste e ainda integrando com os países vizinhos. Poderia ter trens e passageiros do Rio Grande do Sul para o Uruguai, do Rio Grande do Sul para a Argentina. Poderia ter trens e passageiros, sei lá, em toda a região sul ligando com o sudeste. Poderia se expandir a malha ferroviária por todo o estado de São Paulo, voltando a ligar com Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás. Mas os governantes não querem. Os governantes, eles só pensam em se eleger. Por causa dessas porcarias, essas palhaçadas do Michel Temer, com Joesley, com Eduardo Cunha, essas palhaçadas que a Lava Jato fez o favor de nos mostrar, porque senão, se a Lava Jato não mostrasse, a gente nunca ia saber das maracutaias dos políticos. Eu quero aqui deixar bem claro que eu quero parabenizar a Polícia Federal brasileira. Pelo menos a Polícia Federal a gente pode ter orgulho, que a polícia, tendo condições de trabalhar, os caras trabalham mesmo e trabalham muito. Parabéns à Polícia Federal do Brasil. Mas sabe que dá uma tristeza, cara? Dá uma tristeza. Nesse dia 6 de dezembro, eu vou confessar aqui uma coisa, vocês me desculpem se eu ficar com a voz meio embargada. Vai fazer um ano que a minha mãe faleceu. Acho que era a maior riqueza que eu tinha na vida, viu? Era minha mãe. A melhor coisa que eu tive no mundo foi a minha mãe. Ela não era perfeita, como nenhum ser humano é, mas ela fez tudo por mim. Desculpa. Há um ano atrás, 6 de dezembro de 2016, ela já estava doentinha já. Doenças que ela tinha se curado acabaram voltando de forma terrível. Tava até atrapalhando a cabeça dela. Mas aí eu jurei que eu não ia colocá-la no asilo. E não coloquei. Porque eu sei como é que funcionam os asilos aqui no Brasil. Se o idoso ganha... Desculpa que interrompeu aqui. Não tem nada a ver essa cena aqui. Essa imagem aqui não tem nada a ver. Vou pular aqui. No asilo, se o idoso ganha R$2.000, as freiras querem o cartão da pessoa para sacar os R$2.000. Se o idoso ganha R$5.000, as freiras querem os R$5.000 da pessoa. Não tem essa coisa de, não, você tem que ajudar com, sei lá, 70% do salário dela. Ajudaria tranquilamente. Ia lá, tirava o dinheiro e dava lá 70% do salário
da minha mãe para essas pessoas cuidarem delas. E mesmo assim, eles não cuidam. Eles não estão nem aí com a pessoa lá. Você dá uma muda de roupas, você volta lá uma semana, você vê lá o seu parente usando a mesma roupa de quando você levou lá. E aí as freiras, vou denunciar aqui, as freiras, elas pagam um salário miserável para as cuidadoras. É por isso que eu não vou em igreja. Quanto mais a pessoa se diz religiosa, mais demoníaca ela é. Então aí as cuidadoras, o que elas fazem? Elas vão simplesmente cuidar do jeito delas e foda-se se tiver com fome, se não quiser comer, não come. É assim que funciona as cabecinhas deles. Então aí, vou voltar aqui pra cena, deixar aqui no claro, tá meio do túnel, né? Ah, tem uma luzinha ali, bem no fim do túnel, né? Que não é a esperança, é o fim do túnel mesmo. Então é uma coisa assim, elas cuidam de qualquer jeito. Se o idoso se defeca na roupa, se não for a hora de trocar, não troca. Vai ficar cagado até. Então eu vi umas coisas assim, cara, que se eu quiser um asilo mesmo, eu teria que desembolsar por mês R$ 4.000. Eu vi um asilo particular que estava em torno ali de R$ 4.000 por mês. Acho que daria para manter a minha mãe, acho que por, sei lá, 5 meses. Depois eu ia ter que trazê-la de volta para casa aqui de novo e eu ia estar profundamente endividado, né? Eu tinha assim uma cuidadora que vinha 3 vezes por semana e cuidava da minha mãe, e quando precisava levar no médico ela acompanhava, porque eu precisava ter um pouco de tranquilidade para trabalhar sabendo que alguém estava cuidando dela. E nesse período, agora vai fazer um ano, né? É muito difícil sem ela aqui em casa. Eu não tenho mais ninguém me esperando aqui em casa. E às vezes eu não tenho realmente vontade de voltar para casa. Tenho vontade de me matar. Sinceramente, eu tenho. Porque eu não vejo nada de bom para mim no futuro. Não vejo. Aí eu vejo mensagens espíritas, mensagens de outras religiões que falam que se você se matar, você vai para o inferno. Se você se matar, você vai ter uma grande parte da sua eternidade ali atormentada. Falam que quando o cara se mata, sei lá, ele dá um tiro na cabeça, ele fica por anos repetindo isso. Por anos ele pega um revólver e repete a cena do dia da morte dele. Pega um revólver, dá um tiro na cabeça e ele vê a cabeça dele explodindo, a massa encefálica saindo da cabeça dele. Ele sente todas as dores, porque acontece tudo em câmera lenta. Estação Landexams. Então a gente sempre pensa nesse. A gente fala, pô, mas e se isso for verdade mesmo? Que se você morre não acaba, você tem um outro sofrimento. E eu não preciso de mais sofrimento, eu não preciso de uma eternidade sofrendo. Mas que às vezes dá vontade, cara, de eu ir aqui na rua de cima e me jogar debaixo de uma linha de trem ali, me jogar debaixo de um trem que tá passando, isso sempre passa pela minha cabeça.
Aí eu lembro que se eu faço isso, que se eu faço uma coisa dessas, aí depois na eternidade eu vou me repetir, que uma hora eu vou estar numa situação lá, eu sou arrastado para a linha do trem, aí eu mesmo vou lá e deito, aí vou ficar vendo o trem esmagar meu corpo, destrinchar meu corpo inteiro, e eu vou sentir todas essas dores. E então a gente fica nesse dilema, porque você não consegue viver nesse mundo, mas também você não pode morrer antes da hora. Você não pode morrer sem Deus te chamar. E aí você chega a pedir para que Deus te leve logo, porque pelo menos eu vou poder, se Deus me levar, pelo menos eu vou poder ver minha mãe de volta. Vou poder encontrar minha mãe. Eu só peço desculpa de eu estar falando essas coisas, mas isso aqui é honesto. Tá vindo do fundo do meu coração isso aqui. Se você não gosta de me ouvir falando essas coisas, se você acha que meus vídeos te incomodam, por favor, não precisa se inscrever no meu canal, não. Não clique mais nos meus vídeos. Mas estou falando isso aqui do fundo do coração. Se você não tem sensibilidade o suficiente para entender isso, e se isso te incomoda de ficar ouvindo um cara xingando, reclamando, por favor, não clique mais nos meus vídeos. Assim você não vai se aborrecer mais. Do mais a mais é isso aí. É um dilema terrível, porque é muito triste você sair do trabalho ou sair do lazer, quando você tenta se divertir para não pirar, aí você vê que você tem que voltar para casa. Antes eu vinha correndo para casa porque eu lembrava que eu tinha que dar comida para minha mãe, dar os remédios. Agora não tem mais isso. Tanto faz se eu voltar para casa às 3 horas da manhã ou às 8 horas da noite. Não tem ninguém me esperando aqui mais. No dia que aconteceu, não deu nem tempo de levar ela para o pronto-socorro. Ela faleceu dentro da viatura na frente de casa. Gente, desculpa.